Oi gente, tudo bem? Sentiram minha falta? Não, né? Não, sabe por quê? Porque eu não deixo sentir minha falta. Eu tô aqui toda semana, difícil semana que eu não estou, na verdade. Então eu estou aqui de novo, não enjoem de mim, tá? Por favor. Mas continuem aqui, ouvindo minhas ideias, porque elas podem te ajudar na sua lição com seus filhos ou com suas crianças aí da primária, certo? E essa semana nós vamos falar de Moroni 10. E claro, eu sempre dou uma olhada no manual do Vem Segue-me da primária. Dessa vez ela me deu uma luz muito boa, porque eu segui mais ou menos o roteirinho dela, do meu jeitinho, como sempre. Então, ele vai falar de 3 coisas, e eu selecionei essas 3 coisas para falar com as crianças. Que é sobre os dons espirituais, sobre vir a Cristo e sobre orar a respeito do livro de Mórmon, né? Saber se o livro de Mórmon é verdadeiro, se aquilo que a gente estuda é verdade, se os princípios ensinados são verdades, tudo isso aí, certo? Então, esses 3 tópicos que eu separei para trabalhar com as crianças. E logo no primeiro tópico, falando dos dons espirituais, eu coloquei uns 5, acho que foram 5 presentinhos embrulhados nos slides aí. 5 presentinhos para representar os dons espirituais. Alguns exemplos de dons espirituais que estão embrulhadinhos ali, que as crianças ainda não sabem que dons são esses. E aí a gente vai desembrulhar cada presentinho. Então vai desembrulhar o número 1, o número 2, o número 3, né, certinho. E até é bonitinho porque eu tentei colocar um efeitozinho lá de caixa aberta, né, a caixa embrulhada e a caixa abertinha. E em cima o escrito, o que é, né? Então coloquei dons espirituais como fé, testemunho, coloquei capacidade de aprender, capacidade de se arrepender, coloquei bondade, essas coisas, como dons espirituais, pra gente falar um pouquinho sobre esses dons. E aí, no segundo slide, eu coloquei a escritura que fala de alguns dons espirituais, além desses que a gente falou lá nos presentinhos, para elas enxergarem, né, nas escrituras que falam sobre isso, que o Senhor dá dons para os seus filhos. Para uns ele dá um, para outro ele dá outro. Tá difícil aqui o singular e plural aqui da frase. Mas ele vai dando dons, né, para os seus filhos, pra gente desenvolver e pra gente usar para abençoar a vida das pessoas e a nossa mesma, certo? Vai falar um pouquinho sobre isso. E aí você pergunta, né? Em cima desse slide vai estar essa pergunta: quais os seus dons favoritos? Né? Aqui dessa escritura, qual que você gostaria de ter? Qual que você tem? Qual que é o seu favorito? Né? Para ter aquela participação das crianças no pequeno debatezinho sobre os dons. E aí vem aquela frase, né, que eu coloquei, que o Pai Celestial, ele dá dons espirituais para aqueles que exercerem a fé nele, certo? Então esses dons vêm de acordo com a nossa fé em Cristo, ok? Então, para fechar o dom aí, também são slides rápidos, né, que a gente pode desenvolver mais ou menos, mas eu não fiz muitos slides para debater os assuntos não, tá bom? Depois a gente vai falar de outro tópico que Moroni está falando, que é vir a Cristo, né, e acreditar em Cristo, ser aperfeiçoado em Cristo. E aí tem um pequeno desafio que vocês vão falar para as crianças. Elas têm que procurar na casa delas algum objeto que ajude as crianças a lembrarem-se de Cristo. Qualquer coisa que faz elas ou lembrarem de Cristo ou se aproximarem de Cristo, elas têm que procurar na casa e trazer. E depois que elas trouxerem o objeto, elas vão ter que explicar o porquê que aquilo faz elas lembrarem ou se aproximarem de Cristo. É uma atividade participativa aí das crianças, tá? Para reforçar o aprendizado. E depois tem a pergunta também no slide: o que mais eu posso fazer para me aproximar de Cristo, né? E vai debater um pouquinho sobre isso. O que mais que elas podem fazer para se aproximar de Cristo? E aí, no último slide, a gente vai falar sobre o livro de Mórmon, porque afinal de contas, tudo isso que a gente está falando aqui está sendo ensinado no livro de Mórmon. Todo esse ano a gente aprendeu coisas que estão falando no livro de Mórmon. Como que eu posso saber que essas coisas são verdadeiras, que elas são reais?
né, na minha vida. Como a gente faz isso? E tem essa pergunta, coloquei 3 perguntinhas assim, né? Como saber? Será que é verdade? Eu nem lembro qual que eram as perguntas que eu coloquei, mas eu lembro que tinha essa. Como saber, né? Que é verdade. Porque a gente vai criar aí também um pequeno debate sobre esse assunto. A gente quer ouvir o que elas sabem a respeito antes da gente dar respostas a elas, tá bom? E depois vamos colocar uma escritura aí. A escritura que fala como que elas podem saber que essas coisas são verdades. Que é Moroni 10:4. Moroni 10:4. E nessa hora que elas forem ler a escritura, que elas vão ler em voz baixa, cada um vai ler o seu, mas vai estar lá no slide para ler. Coloquem uma musiquinha espiritual de fundo, instrumentalzinha, assim, sabe? Para elas ouvirem enquanto isso. Para o espírito tocar o coração delas. Porque, gente, olha, eu sou suspeita em falar, mas eu amo música. Amo música. Música pra mim é trilha sonora de vida, assim. Tem que ter música em tudo. Tanto pra alegria, quanto pra tristeza e até mesmo pra parte espiritual. As músicas, elas são maravilhosas para trazer o espírito, para ajudar vocês a sentirem o espírito. Você cria um ambiente muito maior e muito mais sensível para o espírito. Então, eu adoro estudar escrituras e aulas e tudo com musiquinha de fundo espiritual, instrumental. Tem que ser instrumental no meu caso, porque se for cantado eu vou cantando junto, aí eu me distraio, entendeu? Mas é muito legal, se vocês colocarem isso, musiquinha de fundo enquanto elas leem, deixa lá um tempinho, né? Elas vão pensando, já encontraram a resposta. Olha só, entra no climinha da música. E depois vocês vão fazer a pergunta, né? Vocês encontraram a resposta? Como que a gente pode saber? E elas vão falar, porque vai estar falando na escritura. E vocês vão ajudar elas a interpretarem a escritura, porque algumas têm dificuldade de interpretação também, certo? E aí tem uma outra tirinha que eu coloquei embaixo, né? Ler, ponderar e orar. Que é o hino, inclusive, da primária, ler, ponderar e orar, que vocês podem cantar tanto no início quanto nesse momento da atividade, da aula, né? Porque é exatamente isso que a gente precisa fazer. Ler, pensar sobre aquilo, ponderar sobre aquilo, refletir sobre aquilo e perguntar a Deus, né? Se aquelas coisas são verdadeiras e tudo mais, como diz a Escritura. E vão falar um pouquinho sobre isso para finalizar. E vão lançar uma metinha aí para os valorosos. No caso, eu vou dar para os valorosos, mas vocês podem lançar para as crianças em geral. Qual é a meta? Elas vão ler aquela semana as escrituras, alguma escritura, a escritura da semana, o que for. O que elas leram, elas vão orar. Antes de ler, elas vão orar. E elas vão orar depois também. E durante a semana. Se aquilo que elas leram é verdade, elas vão orar de verdade, perguntando para querer saber mesmo do Pai Celestial. E quando elas tiverem algum sentimento sobre aquilo, elas vão ter que compartilhar com alguém. Pode ser com qualquer pessoa. Compartilhar o que elas sentiram sobre o que elas oraram. Então essa é a metinha aí que vocês podem lançar para as crianças. Porque nosso objetivo é criar oportunidades para elas sentirem o Espírito, se sentirem amados com isso, e fazer com que isso cresça dentro delas, ajudar a aumentar a fé e o testemunho que nem elas sabem que elas têm. Então, quando a gente faz desafios assim direcionados, a gente está ajudando as crianças a viverem experiências espirituais, tanto na nossa aula, quanto como meta de vida, né, fora, no dia a dia. Como elas podem fazer isso? A gente está dando o como elas podem fazer. E isso é muito legal, porque vai ajudar a elas no seu próprio desenvolvimento. Tá bom, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem a gente se vê. E espero que eu consiga fazer vídeo. Não tenho certeza porque é semana do Natal, mas vou tentar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.